Você já olhou para uma estátua de Buda e se perguntou quem foi essa pessoa? Em que sentido sua vida é relevante para a nossa? O que podemos aprender com ele que possa nos ajudar a lidar com o sofrimento e a infelicidade? Seja bem-vindo, sou Ana Flor e esse é um espaço direcionado ao autoconhecimento e ao despertar da espiritualidade. Siddhartha Gautama viveu há 2.500 anos. Nasceu por volta de 563 anos antes de Cristo. Buda era um ser humano mortal, com qualidades de compaixão e inteligência, tão entristecido com o sofrimento humano que se dedicou a aprender as causas e as curas do sofrimento e ensinar o que aprendera para o benefício dos outros. Nasceu no norte da Índia, um pouco ao sul do Nepal. Seu pai era um príncipe. Conta-se que, quando Siddhartha era pequeno, seu pai consultou uma vidente que predisse que, se o menino escolhesse a vida espiritual, se tornaria um Buda. No entanto, o pai queria que ele perpetuasse a linhagem real e uma vida mundana. Assim, Suddhodana, pai de Buda, preocupado com a ideia de ver o filho deixar o lar e se tornar um monge itinerante, rodeou seu filho com riquezas, luxos e conforto. Buda cresceu e se tornou um homem, desfrutando de todos os benefícios e regalos que o dinheiro e o poder podem comprar. Casou-se com uma jovem aos 16 anos e se estabeleceu para criar uma família. À medida que o tempo foi passando, Siddhartha se tornou insatisfeito com a vida mundana. Um dia, quando tinha 29 anos, Buda saiu dos muros do castelo e passeou pelas redondezas e viu homens doentes, mortos sendo cremados no rio e um monge meditando. Afetado pela visão de doença, sofrimento e morte, refletiu profundamente sobre o porquê dessas coisas e ficou interessado pelos monges que falavam sobre o sentido da vida, a meditação e a concentração yogi. Acredito que todo despertar espiritual começa com um questionamento sobre a vida, como no caso de Buda. Yashodhara, a esposa de Siddhartha, tinha dado à luz a um lindo menino, mas Siddhartha não estava feliz. Ele ansiava encontrar a causa do sofrimento. Então, aos 29 anos, fez a grande renúncia. Clandestinamente, no meio da noite, abandonou a família e a vida mundana para se tornar um asceta sem lar, isto é, uma pessoa que foge dos prazeres do corpo e do mundo, vivendo de forma dedicada à espiritualidade e a encontrar respostas. Durante 6 anos, Siddhartha viveu com os monges da floresta que pregavam a abnegação. Passou anos jejuando, visando uma iluminação. Assim, ele foi ficando cada vez mais fraco, até que aos 35 anos, quase morto, ele aceitou o alimento que uma jovem lhe ofereceu. Assim, percebeu que o caminho do meio era o mais correto. Nem o luxo excessivo, nem a fome extrema. O equilíbrio é a chave. Siddhartha se sentou sobre a árvore Bodhi e determinou não sair dali até descobrir a verdade dentro de si mesmo. Aos poucos, sua mente se acalmou. Ele foi tomado por um sentimento de paz e luz interior. Intuiu as causas e a cura do sofrimento humano. Tinha se tornado um iluminado. Tinha se tornado um Buda, aquele que despertou. Durante 7 semanas,
ficou refletindo sobre os ensinamentos aprendidos. Ele brilhava com a luz clara do amor. Os ascetas passaram por perto e maravilharam-se de sua beleza e graça e tornaram-se discípulos de Buda. Convidaram Buda para fazer um discurso conhecido como o Grande Girar da Roda Dharma, e Buda ensinou as 4 nobres verdades. Buda ensinou durante 45 anos no norte da Índia suas ideias sobre as causas e a cura do sofrimento. Muitas pessoas se tornaram seus discípulos. Depois de sua morte, os ensinamentos foram transmitidos de geração para geração. No decorrer dos séculos, o budismo se espalhou da Índia para o Sudeste Asiático, a China, o Tibete, a Coreia e o Japão. Bom, agora vamos comentar sobre os ensinamentos de Buda. O que são as 4 nobres verdades? Buda dizia que ensinava a realidade do sofrimento, a causa ou a origem do sofrimento, a cessação do sofrimento e o caminho para a cessação do sofrimento. Essas são as 4 nobres verdades, que mostram um passo a passo para eliminar o sofrimento. A primeira nobre verdade é que o sofrimento existe, ou seja, fala sobre a realidade do sofrimento, obrigando a encará-lo e a conhecer o papel de protagonista que ele tem na nossa vida mental. Esse sinal de alerta é o princípio da sabedoria. Segundo Buda, o nascer é sofrimento, o envelhecer é sofrimento, a morte é sofrimento, a mágoa, a lamentação, a dor, a tristeza e o desespero são sofrimentos. Não obter o que se quer é sofrimento. Em suma, os 5 agregados afetados pelo apego são sofrimento. O ponto de vista budista postula que o sofrimento tem suas raízes na mente, dependendo de como o indivíduo reage aos acontecimentos da vida. A segunda nobre verdade ensina a origem ou a causa do sofrimento. A causa básica do sofrimento é a ignorância, avidya, literalmente não ver. Ignorância é a recusa ou a incapacidade de ver a verdade sobre nós mesmos e a nossa situação. E é, por outro lado, a projeção de nossos desejos ou temores sobre a percepção que temos das outras pessoas e do mundo. A ignorância é a causa fundamental do sofrimento, porque promove nossas paixões e agressões. A terceira nobre verdade ensina que o sofrimento pode ser aliviado ou transcendido. O sofrimento pode ter fim. A 4 nobre verdade é o caminho alto, delineando uma orientação prática, um método para a vida e para acessar o sofrimento. Esse caminho se subdivide em 3 ramos: a sabedoria, a virtude e a disciplina. Bom, o primeiro passo é a compreensão correta das nobres verdades. Você pode colocar isso em prática na vida, estudando e refletindo sobre o Dharma e sobre as 4 nobres verdades. A segunda é o pensamento correto ou reto pensar. Significa ter pensamentos equilibrados, em paz, pensamentos livres, livres de negatividade, ganância e egoísmo. O próximo é a fala ou palavra correta. Significa não falar mentiras e palavras que machucam a si mesmo e aos outros. Desenvolver falas e palavras benevolentes, leais e verídicas. A ação correta e reta seria agir de forma bondosa, sem causar dor a nenhum ser. Agir de forma honesta, pura, agir corretamente. O meio de vida correto
é ganhar o sustento de forma honesta e sem prejudicar ou explorar alguém. O esforço correto seria o esforço em prevenir ou afastar o que é negativo e desenvolver qualidades puras. Melhor dizendo, seria a educação e o domínio de si mesmo. Aquilo que corresponde ao vosso bem e ao bem dos outros, isso deveis aceitar e por isso moldar sua conduta. Seria também o esforço em vencer a si mesmo. Isso é a maior vitória. Bem-aventurado é aquele que vence as paixões e os desejos. Vencer o seu eu é, de fato, a suprema bem-aventurança. A concentração correta ou atenção plena correta significa manter a mente consciente e presente em cada ato do dia. Estar ciente do que está acontecendo com o seu corpo, sentimentos e pensamentos. A meditação correta é a mais importante. Seria praticar meditação constante para acalmar a mente e alcançar o nirvana, que significa a não existência de amarras ou condicionamentos. Seria um estado mais elevado do ser. Bom, eis o caminho que nos leva a viver melhor. Não se trata de um caminho de regras autoritárias e dogmáticas. Ele funciona como um guia prático de conduta, disciplina mental e sabedoria, que nos convida à experimentação pessoal, ou seja, os ensinamentos devem ser testados na vida diária, em vez de aceitar por fé cega. Tanto que o próprio Buda encorajou seus seguidores a questionarem e analisarem os resultados. Portanto, o progresso da cessação do sofrimento depende da compreensão pessoal e do esforço individual, e não de dogmas rígidos. Se esse vídeo te ajudou a ter uma nova visão de si mesmo e de como acabar com a dor, deixe seu like, compartilhe com alguém que precise dessas palavras. Fiquem com a paz e até a próxima!